Aleluia! Com alegria, com satisfação, nós estamos recebendo nesta noite Ele, que vai nos ministrar a palavra de Deus. Tem sido um canal de Deus nesta nação. E a convite do nosso presidente, pastor Samuel Ferreira, ele estará ministrando nesta noite, vindo lá de Maceió, nas Alagoas, pastor Genival Bento. Quantos estão felizes com a presença do pastor Genival nesta noite? Digam amém. Podem aplaudir a Jesus por isso? Pastor Alex de Madureira vai estar nos dirigindo a Deus uma palavra de oração. E logo após, pastor Genival Bento ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Glórias a Deus. Levante uma das suas mãos e direcione-a ao altar de Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, neste momento, Senhor, nós clamamos a Ti mais uma vez, pedindo, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, tenha liberdade em nosso meio, como temos sentido, Senhor, a Tua presença até agora. Pai, transforma agora os nossos corações, Senhor, ouvindo a Tua palavra. Abre, Senhor, tira todo o impedimento dos nossos ouvidos, para que possamos ouvir e escutar e entender a Tua palavra. Deus, abençoa o Teu servo mais uma vez e transmite a nós o Teu querer, meu Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, quero saudar a todos com a paz do Senhor e pedir-lhes que tornem os vossos assentos carinhosamente, enquanto faço menção de gratidão a Deus por esta oportunidade, como também louvando a Deus pela vida do pastor Samuel Ferreira, pastor presidente desta igreja, com toda a sua família e com todo este honrado ministério. Louvo a Deus por este ministério formado de homens e que não são digno de os chamarmos de companheiros, haja vista que eu não estou à altura deles, mas quero chamá-los de amigos. E é muito bom revê-los. Agradecendo ao pastor Oséias, meu amigo, pastor Eduardo, revendo os amigos, agradecendo a receptividade, o deslocamento, ao Paulo, ao Levir e a todos aqueles que estão esta noite aqui presentes. Louvo a Deus pela vida da cantora Elaine Martins, seu digno esposo, Fabiana, pastor Rubens e todos os demais amigos e aqueles que estão nos ouvindo através da TV, da internet. Um abraço fraternal no coração de todos. Quero acreditar que minha esposa, minha neta estará ouvindo, quero transmitir-lhes um abraço. Queridos, eu serei sucinto, mas eu quero ler um texto para ministrar a palavra que está no meu coração, sintetizando-a, como também uma palavra conhecida de código salteado, o texto, a mensagem que os irmãos, através dos louvores, têm ouvido da pregação. Mas como se trata de um janeiro profético, de um trabalho de desafios, de estímulo, de motivação, eu quero ler no capítulo 37 do profeta Ezequiel, versículo 11. Versículo 11 é um texto onde Deus resume quem Ele é, dizendo: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem:
os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Queridos, quero tomar por base este versículo, haja vista que nós estamos vivendo uma época de avalanche tecnológica. Estamos vivendo o século do conhecimento. Estamos vivendo a época da pós-modernidade. Louvo a Deus por fazer parte de uma geração da era digital, uma geração bombardeada de conhecimentos, uma geração que a cada dia vive mutações contínuas, uma geração que, segundo alguns psicanalistas, faz menção de dizer que somos bombardeados por tantas informações e a dificuldade é não saber geri-las. Quando nós observamos o contexto deste texto, a Bíblia nos leva a refletir a um extremo, e eu quero, com base neste texto e sabedor de que estarei ministrando para seres humanos passíveis de erros, de frustrações, seres humanos que não são infalíveis, mas seres humanos que muitas vezes são tentados a desistir dos seus sonhos, dos seus projetos, e principalmente no período que nós estamos vivendo, de mutações, volto a dizer, constantes. Então, sabendo que eu estarei pregando para seres humanos sensíveis, eu quero trazer-lhes uma mensagem sobre recomeço. Haja vista que não adiantaria esses 12 dias, não adiantaria os irmãos deslocassem das vossas residências, pois a palavra, o contexto é profético, e eu vim aqui para falar-lhes o que está da parte de Deus no meu coração. E se eu estou aqui para falar, não ia adiantar nada, e não vai adiantar se você voltar para casa do mesmo jeito. A palavra, ela só tem efeito quando se tem atitudes. Então é com base nestas atitudes que, quando nós observamos o contexto, nós estamos diante de um lamento, diante de um ápice desesperançoso, diante de um caos espiritual, sociopolítico e econômico. Quando nós observamos a expressão, Deus ouve o lamento e Deus faz questão de dialogar com o profeta Ezequiel. Se nós retrocedermos, se nós folhearmos o contexto anterior, a Bíblia nos mostra que havia uma aliança de fidelidade, de intimidade entre Deus e o seu maior projeto, que era Israel do Antigo Testamento. A Bíblia mostra que Deus, através de Moisés, fixou um pacto de fidelidade com o seu povo, e o povo, por unanimidade, fixou um pacto a Deus para ser fiel. Se nós observarmos o desenvolver da história, a Bíblia mostra que Deus foi fiel, colocando o povo na terra prometida, e o povo, ao adentrar na terra prometida, quebrou o pacto de fidelidade. Quando nós observamos todo o contexto anterior, a Bíblia mostra que a partir daqui o povo começou a perder a esperança e buscar em outros deuses. Contudo, nós deparamos-nos dentro do contemporaneismo, dentro dos acontecimentos, um período que estava em eminência. A Bíblia mostra que este povo a quem os profetas profetizavam, estava agora ludibriado, a ponto que a Bíblia diz que este povo começou a viver um caos sem precedente. A Bíblia nos mostra que a insensibilidade, a falta de esperança,
A falta de credibilidade permeou dentro do povo de Deus, desde o reino do norte ao reino do sul. A Bíblia diz que desde o palácio até a mais simples choupana, a insensibilidade permeava. O interessante é que esta insensibilidade fez com que o povo mirrasse, que com o povo caísse, com que o povo se esquecesse da promessa de Deus. Então é neste interim que Deus, que nunca desiste dos seus projetos, Deus que nunca desiste daqueles que Ele fez promessa, então Deus persiste, Deus insiste em reatar este relacionamento com o seu povo. A Bíblia diz que a insensibilidade, ela tomou um patamar tão assustador que ela fez parte das camadas principais de Israel. Deus, ele agora usa o profeta Oséias para advertir o reino do sul, o reino do norte, e agora Deus usa tanto Abacuque como outros para advertir o reino do sul. Quando nós observamos, o reino do norte não deu ouvido a Deus, e agora o reino do sul tinha a probabilidade de se voltar para Deus. Mas a Bíblia diz que a camada nobre não prestou atenção à voz de Deus, a camada sacerdotal não voltou para Deus, e a camada social como um todo. Então esta insensibilidade começou a permear de uma forma danosa e pejorativa. Quando nós observamos, Deus já não tinha mais uma voz, porque os profetas já haviam se calado por falta de credibilidade. Aos sacerdotes já não havia mais predisposição de oferecer sacrifícios, porque o povo fechou a mão e já não tinha mais a sensibilidade de trazer grão, de trazer líquido para as ofertas do dia a dia. Então Deus queria uma voz. É quando todo o povo está corrompido, é neste inteirinho de insensibilidade que agora diz a Bíblia que Deus começa a interagir através de uma visão. A Bíblia diz, dentro de um contexto histórico, que Deus vai do contexto político do rei Uzias e dá uma visão ao superintendente de assuntos internacionais desta monarquia, que era Isaías, filho de Amós, o profeta. Quando Deus, ele mostra a Isaías o caos que estava dentro de Jerusalém, então a gente se assusta. Quando Isaías começa a descrever a visão, os irmãos hão de convir que ele mostra uma coisa terrível que estava a acontecer dentro do contexto de Jerusalém. Isaías, ele nos mostra que Deus assim lhe mostra e lhe diz um lamento. Se nós começarmos a ler a visão, Isaías descreve um lamento da parte de Deus, quando Deus usa o profeta e em visão vem lamentando porque o povo não lhe dava ouvido. Então Isaías começa a refletir e ouvir Deus dizer: filho, dá ouvido aos céus e dar atenção à terra, porque filho criei e eles se engrandeceram contra mim. O boi conhece o seu dono, o jumento a manjedoura do seu possuidor, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não me entende. Os irmãos hão de convir que a partir daqui Deus começa a revelar a Isaías o caos, a insensibilidade, a comodidade do povo vivendo no meio das frustrações, gozando de seu próprio egoísmo. Isaías chega ao ponto de dizer que o povo estava feito um corpo apodrecido, cheio de chagas ferozes, e pior, que não queria ser untado com óleo e não queria ser sarado. Então Deus dá na visão a Isaías, dizendo para ele motivar o povo que Deus tinha urgência de uma voz para evitar um juízo eminente. Então é quando Isaías ouve Deus lamentando e o estimulando, dizendo: Isaías, fala para este povo que torne-se a mim. Se este povo se tornar a mim, eu tornarei para eles. Se ele me der ouvido, este povo vai comer o melhor da terra. Mas se este povo não me ouvir, a espada vai perseguir e eles vão sentar no chão. Então o profeta vê o contexto da visão que atingiu todas as camadas e não havia uma perspectiva de recomeço. A Bíblia, Isaías faz questão de dizer
que os jovens perderam o sentido pelo oráculo sacerdotal. As jovens, as moças, as filhas de Sião já estavam preocupadas mais com a beleza, com a sensualidade, do que com a simplicidade de Deus. As filhas de Sião já andavam como queria, andava com o pescoço endurecido, achando que era a dona da cocada, e Deus não se agradava daquilo. Então Isaías vai advertindo, porque não havia probabilidade humana de Deus entrar e o povo se converter. Então é quando o povo agora vê Deus prometer que iria resolver o problema. Quando nós terminamos a visão do capítulo 5 de Isaías, os irmãos hão de convir que Deus termina fazendo um lamento. Deus diz a Isaías: eu plantei uma vinha, Isaías, e eu semeei sementes boas, porque eu esperava que nascesse uvas boas. Eu coloquei uma cerca, coloquei uma torre de vigia, e agora quando nasceu uvas bravas. No capítulo 5 termina o lamento e a visão. Então agora começa o capítulo 6. Veja que, como diz o contexto histórico e bíblico, diz que Isaías fazia parte de uma monarquia bem sucedida. Então Isaías tinha tudo para sair do contexto espiritual, como ele também estava no contexto de contaminação, que ele mesmo relata que habitava no meio de um povo impuro e no meio de um povo de impuros lábios. Então agora Isaías, quando ele faz descrição do que aconteceu posterior, ele faz dizendo: no ano que morreu o rei Uzias, então ele tinha tudo para ser um propagador funerário, porque era o ofício da monarquia, mas ele é interrompido por Deus por um caráter urgencial. Veja que quando ele termina no ponto, ele diz que viu o Senhor sentado num alto e sublime trono. Então Deus o purifica os seus lábios e o leva aos céus em urgência. Quando ele chega nos céus em visão, tem uma visão espiritual. Então ele propaga e ele nos registra uma reunião urgencial. E naquela reunião urgencial, Isaías estava dizendo que havia uma reunião em pauta muito de caráter urgencial, e a pauta era: Deus precisava de uma voz literalmente dentro de Jerusalém para divertir o povo e evitar o juízo e trazer prosperidade. Então Deus clama no meio da reunião. Ele diz que houve uma voz: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então ele, já purificado, ele sensibiliza pela urgência da mensagem e ele se predispõe: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora Deus tinha uma voz no meio de um caos, e Deus agora queria evitar o pior na vida do povo. Então quando nós começamos a ler o contexto posterior deste tema, a Bíblia mostra que agora Isaías entra dentro de Jerusalém profetizando a palavra de Deus. E veja que a palavra do profeta era direto da boca de Deus, e Deus não usou a boca do profeta a não ser, na maioria das vezes, para aconselhar, para estimular, para motivar o povo. Se nós em poucos instantes fizermos um apanhado do contexto da motivação que Deus usa Isaías para o seu povo, para advertir, para que o povo não sofresse um juízo pecaminoso, Isaías começa advertindo. Veja que a boca de Isaías profetizava coisas boas. Quando nós observamos no capítulo 41, dá para chorar em ler, quando o povo errado, o povo no pecado, o povo troncho, e Deus Fabiano advertia e consolava o povo. Veja o que é que Deus diz por conta das ameaças do inimigo. A Isaías entra no meio do povo e gritando para todos ouvir: escuta o que diz o Senhor, ó bichinho de Jacó, não temas, porque eu sou contigo, eu te sustento com a destra da minha justiça, eu te ajudarei. Quando Deus percebia que o povo estava temeroso, o profeta entrava: não temas, porque envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se levantarem contra ti, torna-se em nada. Mas Senhor, aí nós vamos
vamos para o capítulo 43. Aí Isaías entra dizendo: ó, não temas, ó bichinho de Jacó, olha a imensidão do Deus de Israel. Quando tu passares pelo fogo, a chama não arderá em ti. Se tu entrares pelas águas, não submergirás, porque o Senhor é quem te chamou pelo teu nome. Quando nós vamos para o capítulo 44, está lá ele dizendo: eu derramarei água sobre o sedente e sobre toda a posteridade de Israel, eu derramarei do meu espírito. Quando nós vamos mais adiante, Deus está usando o profeta para dizer: operando eu, ninguém pode impedir. Operando eu, a minha mão não está encolhida, nem os meus ouvidos agravados para não poder ouvir. Quando nós vamos para o capítulo 49 de Isaías, a Bíblia diz que Deus usa um princípio remoto de possibilidade. Capítulo 49, o profeta entra dizendo, no meio do caos: pode uma mãe esquecer do filho que amamenta a ponto de vir se esquecer dele? Até pode, mas todavia eu não me esquecerei de ti, ó Israel, porque eu gravei teu nome na palma direita da minha mão. Com base no escritor aos Hebreus, quando ele toma o princípio do Antigo Testamento para estimular o Novo Testamento por meio da fé, ele faz questão de dizer que muitos desses homens, ou alguns, foram cerrados pelo meio. E segundo a tradição, o profeta Isaías foi cerrado pelo meio para calarem a voz de Deus. Agora calaram o profeta Isaías, os jovens temerosos, por conta do tipo que mataram o profeta, cerraram o profeta no meio. Ei, para pregar chave de casa é bom, para pregar chave de carro é bom, para pregar bênção financeira qualquer um prega, mas Deus está precisando de protestante contra o pecado. Eu quero saber quem está disposto a bater de frente contra a causa pecaminosa. Cerraram Isaías para calar a voz de Deus. Quando acharam que tinham calado e que Deus tinha desistido, aí achava agora em toda a esquina de Jerusalém e da circunvizinhança o assunto era a morte do profeta. E os jovens temerosos não queriam ser oráculo de Deus. Quando todos pensavam que Deus tinha desistido, aí Deus vai lá no interior de Jerusalém, numa pequena cidade, a cidade onde os pastores habitavam, a cidade de Anatote. Do silêncio, no meio do temor, aí Deus entra na casa do sacerdote Hilquia, e quando ele entra, ele nem pede licença. Ele encontra um adolescente de cerca de 16 a 17 anos e já vai dizendo: antes que tu te formaste no ventre eu te conheci, antes que tu saísse da madre eu te santifiquei e te santifiquei como profeta para as nações. Vejam que o assunto era tão pejorativo que agora Jeremias tem medo de entrar no contexto. Aí Deus diz, ele retrata e ele recusa dizendo: eu não sei falar, eu sou inexperiente, eu não passo de uma criança. Aí Deus diz: não diga que não passa de uma criança, o que eu colocar na tua boca tu vai falar, e aonde eu mandar você ir, você vai ter que ir. Veja que Jeremias entra no contexto. A mensagem de Jeremias era combater a insensibilidade, a mensagem de Jeremias era combater o pecado. O pecado não dá certo, voltem a Deus. E o que sobrou para Jeremias, a caverna, o que sobrou para Jeremias, a cisterna, o que sobrou para Jeremias, murro, esbufeteado, jogado na cisterna, desacreditado. E Jeremias na sua própria cidade foi desconsiderado, a ponto que ele entra num princípio de depressão. Se os irmãos vão de convir que ele começa a lamentar, ele diz: Senhor, a tua palavra se tornou vergonha na minha boca, eu me tornei opróbrio, eu falo e ninguém me dá ouvido. Por que o Senhor não me matou no ventre da minha mãe? Por que me deram a notícia que eu ia nascer? Senhor, eu não queria aceitar a tua proposta, tu me persuadiste e persuadido eu fiquei. Agora o Senhor me enganou, me iludiu e eu fiquei iludido. Agora eu penso e eu quero parar de falar a tua verdade, mas não dá, porque quando eu penso em parar, a tua palavra queima dentro do meu coração como se fosse um fogo devorador. Não dá para parar mais. Diga para quem está ao seu lado: não dá para voltar atrás, mas não, meu filho, agora ou vai, ou vai, ou vai, ou racha, agora tem que ir. Hey.
dá para parar. Quantas vezes a gente não pensa em desistir? Só para chatear, para zoar, como diz vocês. Como vocês falam, dá uma olhadinha para esse irmão, diz a ele: dá para voltar mais não, meu filho. Só em pensar ela já queima lá dentro. Desce a casa do oleiro, Jeremias. E Jeremias vê algo inusitado. No mínimo, o vaso quebra na mão do oleiro experiente. O interessante é que o vaso quebra, mas a Bíblia não diz que ele cai. A lógica era ele quebrar e cair. Então o oleiro não precisou de argilas novas. O que chama a atenção de Jeremias é que o oleiro começa a refazer, a acreditar. Quando Jeremias vê aquilo, se assusta. Aí Deus chega e diz assim: sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Como fez esse oleiro, Jeremias, não posso fazer eu com a casa de Israel. Eu vou quebrar, mas eu vou refazer de novo. Não demorou muito. A Bíblia mostra que os caldeus cercam Jerusalém. Jerusalém é a cidade mais limpa, mais higiênica, respeitada pelos músicos, pelo louvor. A Bíblia diz que só o louvor colocava o exército inteiro para correr. Agora Jerusalém cercada pelos caldeus, a insensibilidade tão grande, e Deus ausente de lá. Os caldeus entram em Jerusalém, arrebenta com tudo, quebra as casas dos nobres, quebra o palácio e faz um massacre. O massacre foi tão grande que o salmista, no Salmo 79, se não me engano, ele faz um clamor em oração. Ele diz: Senhor, estão invadindo a tua herança, estão matando os seus servos no meio da rua, estão dando os cadáveres dele às aves do céu, e a sua carne os animais do campo. Não tem quem sepulte ele, Senhor. Lembra de nós. O que eu acho lindo é que com Deus não tem jeitinho. Ou Deus ou se quebra, ou se quebranta, ou nada feito. O povo queria Deus intervir, mas não queria se arrepender. Aí agora o exército invade Jerusalém. Jeremias na prisão, como culpado daquela situação. O povo é arrebentado. Os soldados arrebentam, levam o tesouro, a prata, e jogam o santuário no chão. Quebra a cidade, arrebenta. E leva os cativos para a Babilônia. A Bíblia diz que quando os levaram os cativos, os sacerdotes choravam de aflição. Mortos alguns ao redor da cidade, o sangue correndo e não tinha quem os sepultasse. A Bíblia mostra que a situação foi tão catastrófica que Jeremias, quando sai da prisão, começa a chorar. Quando Jeremias sai da prisão, ele não vê mais adoração, ele não vê mais os sacerdotes, ele vê as ruas vazias. Aí ele começa a escrever lamentações: Senhor, as nossas casas estão agora com estranhos, a nossa terra pertence agora a forasteiros, Deus. Como está solitária aquela que já foi tão populosa. Jerusalém está chorando de dia e de noite, as suas lágrimas correm na sua face.
Senhor, cadê os nossos adoradores? Os nossos jovens já não cantam mais. O cântico deles tornou-se lamentação. A coroa caiu da nossa cabeça. Renova os nossos dias como antes. Nada. Vem a segunda evasão. Todo mundo é levado para a Babilônia. Só os miseráveis, os pobres ficam em Jerusalém. Agora Jeremias tinha a oportunidade que qualquer obreiro, qualquer profeta queria ter no século 21. Quando todo o povo é levado, só ficam os pobres, os miseráveis em Jerusalém. Aí Nabucodonosor manda dizer ao profeta: Jeremias, Nebuzaradão, comandante do exército, Nabucodonosor mandou uma proposta irrecusável para você. Qual é? Só tem miserável em Jerusalém. E se você quiser ir para a Babilônia, ele disse que vai cuidar de você. Você vai estar top lá, vai estar chique, bem cuidado, 4x4, sala VIP, tudo no ar, chique. Dá para você? A Bíblia diz que Jeremias pensou, disse: dá não. Só tem os pobres, mas Deus me deixou aqui porque ainda vai voltar para cá. Aí Deus deixa Jeremias no meio dos pobres, no meio daqueles que ninguém acreditava mais. E agora pega os chiques, Daniel, seus 3 amigos, nobreza, elite de Jerusalém, e manda para a Babilônia. Agora Jeremias no meio da pobreza e no palácio, quem sabia falar bonito, quem sabia se comportar. Aí agora, como Deus faz para preservar o projeto? Agora o Aspenaz, eunuco de Nabucodonosor, vai parabenizar. Ora, imagina, Jeremias no meio dos pobres recusou a proposta do palácio. Agora os jovens foram selecionados para o palácio. Aí Aspenaz vai parabenizar: Daniel, Isaías, Azarias, parabéns. Por quê? Vocês foram selecionados para comer na mesa do rei. Vocês vão comer no que o rei come e beber. Parabéns. Daniel disse: dá para nós não. Mas por quê? Mas é o melhor. Vocês vão perder essa oportunidade? Não, nós somos santos, somos diferentes. Tudo aqui é contaminado, é moderno, mas é contaminado. Nós temos promessas, somos santos, somos diferentes. Aí Deus sacode Daniel e seus amigos. Babilônia vive um fogo tão grande, um poder tão grande, que Nabucodonosor, a maior autoridade política, teve que sancionar: a partir de hoje, em toda a minha província, é proibido adorar a outro Deus, a não ser o Deus de Daniel. Ele é Deus em cima do céu, ele é Deus embaixo na terra. Um profeta no meio dos pobres e 4 profetas no palácio. O povo vai para o cativeiro, Babilônia. Quase 70 anos se passam. Acabou a esperança. Os adoradores não pensavam mais em voltar a cantar. A Bíblia diz que os instrumentos musicais viviam pendurados nos salgueiros. O dia a dia era falta de prosperidade e esperança. E o dia deles era: nossos ossos se secaram. Acabou a esperança. Fomos cortados. E não tinha mais esperança. Aí Deus pega um profeta, já tinha um no meio dos pobres, tinha sacudido Babilônia com os 4, e agora pega Ezequiel e bota na beira do rio Quebar, lá dentro de Babilônia. Aí agora vem o Salmo 137, quase 70 anos, eles dizendo: acabou, tem mais jeito não. Aí eles acordam diferentes. A Bíblia diz que naquele dia eles acordam chorando. As lágrimas
caíam sem explicação. Você lembra aquele dia? Eu acho o melhor momento da minha vida é quando aquelas lágrimas quentes começam a molhar o meu rosto. Não tem momento melhor. Você arrebenta-se. Então eles começam a chorar. E eles vão para onde quando choram? Para a beira do rio. Quando eles chegam na beira do rio, só me permita, pastor, me permita. Permita-me, pastor Samuel, se o senhor estiver me assistindo. O tecladista está aí, vem aqui. Um músico, vem aqui um músico, por favor. Rapidinho, corre aqui, me ajuda aqui, rapidinho, um músico aí, um tecladista, alguém que faça um barulho aí. Vem cá, corre aqui, rapidinho, vem cá. Só para os irmãos terem uma ideia. Eles acordam chorando, sem explicação. E o que é que eles fazem? A Bíblia diz que chorando, eles correm para a beira do rio, o coração queimando. Quando eles chegam na beira do rio, sofre de coluna não. Se ficar vai ser curado hoje. Quando ele chega na beira do rio, bota o joelho no chão e bota a cara no pó. Qual era o motivo? Lembrando de Sião. Qual era o motivo do choro? Lembrando quem eles eram. Quem era o motivo do choro? Lembrando a glória que tinha e a situação que eles estavam. Os instrumentos pendurados, agora eles chorando. Aí o salmista diz que os soldados que os levaram cativos vinham tirar a casquinha e diziam: cantem agora, alegre o coração da gente, cante um daqueles hinos que vocês cantavam lá em Sião. Quero, vamos ver. E ele chorando, gritando, dizia: não podemos cantar dando em terra estranha. Aí o salmo, há uma brecha que um daqueles adoradores não aguenta a pressão, e no meio das lágrimas ele faz essa oração: ó Jerusalém, Tu és a minha maior alegria. Como posso eu me esquecer de Ti? Esqueça a minha mão direita da minha esquerda, a minha língua grude no céu da boca. Se eu não pegar os meus instrumentos agora e adorar o meu Deus, mesmo na terra estranha, eu vou adorar, eu vou adorar, eu vou adorar. Ele levanta e vai pegar os instrumentos. No meio da crise, ele vai pegar os instrumentos. E o hino de Israel diz o seguinte: enquanto o coração bater no peito da alma judia, ainda tem esperança. Aí dá para conjecturar. Ele com os instrumentos começou a cantar: quando em cativeiro te levaram de Sião, os teus sacerdotes planteavam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. Aí ele virava para o povo: ó Jerusalém, por que deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou? Chora Israel em um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Aí todos, aí todos. Babilônia não é lugar de adorador. Babilônia não é lugar de quem tem promessa. E Ele te ouvirá. Do inimigo. As lágrimas acabaram, a voz sumiu, e eles na beira do rio só gemiam.
ele precha e odorasai, ele criobesai, ele precha house. A minha glória está invadindo esta casa. Eu estou levantando vida do pó, estou restaurando sonhos e projetos desta noite, porque eu sou Deus e eu não mudo, diz o Senhor desta igreja. Adora, recebe a unção que está extravasando o meu ser, na galeria, na nave, recebe dom de profecia, recebe línguas estranhas, agora! Eu tomarei o meu servo Ciro. O povo se quebrou, o povo se tornou sensível. Aí a palavra entra: eu tomarei o meu servo Ciro e vou fazer vocês voltar. Ninguém acreditava mais. Jerusalém estava desolada, mas Senhor, Isaías 45, a situação não está fácil. Os nossos ossos se secaram. Não há mais esperança. A nossa oferta foi trazida, Martins, e colocada num túnel subterrâneo. Como a gente vai voltar de mão vazia? Diz o Senhor: não vou voltar de mão vazia. Eu vou planear os caminhos tortuosos. Eu vou quebrar os ferrolhos de ferro. Eu vou explodir as portas de bronze. Eu vou pegar os tesouros da escuridão, vou devolver para vocês. Vocês vão voltar com a mão cheia, para saber que fui eu que chamei vocês pelo nome. Diz a história que o rei Ciro propaga: quem quer voltar? E só Deus, para recomeçar em Jerusalém. Não adianta só os 12 dias. Se não voltar, lembra de onde caíste. Não está lembra onde caíste, está lembra de onde caíste. Ou seja, lembra quem tu eras. Lembra que eu falava contigo cara a cara. Volta. Para recomeçar tem que voltar para onde tudo começou. A história diz que o rei Ciro pegou as melhores sementes, mais produtivas, 50 mil judeus aproximadamente. Agora vem voltando por onde ninguém acreditava mais. As melhores sementes nas costas, os instrumentos na mão. Aí quem não acreditava mais subia nas montanhas e tinha que engolir. Aí surgiu o Salmo 126. Eles começaram a cantar quando o Senhor restaurou a nossa sorte e nos trouxe de volta do cativeiro. Parecia um sonho. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de um cântico novo, e as nações gritavam e diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Dá para tu dizer a quem está ao teu lado: estou voltando, meu filho. Estou voltando. Vai ser difícil me segurar. Estou voltando para o princípio. Lembra como a gente era? Eu vou ser bem construtivo. Crítica construtiva. Ei, lembra que a gente não dependia de ninguém famoso. A gente não dependia de disco de ouro gravado para ninguém ser batizado.
Lembra como eram os nossos cultos? Até no hino da harpa, Jesus batizava com o Espírito Santo e havia revelação. Lembra? Quem está voltando comigo? Quem está voltando? Chegaram em Jerusalém, pegaram as sementes, as mais produtivas, e saía semeando para recomeçar. Esse é o perigo da nossa geração. Eles queriam recomeçar com a semente produtiva, mas não esqueceram de tirar o pecado de Jerusalém. Aí eles saíam semeando a semente, e a semente não germinava porque a chuva não caía. Aí ainda no Salmo 126 eles choravam e gritavam: Senhor, manda enxurrada, como o Senhor faz do Negueb. Manda torrente como as torrentes do Negueb. A semente não quer nascer. O Senhor diz: nada de chuva. Nada de chuva. A terra está seca? Tá. Cave mais fundo. Porque aquele que com lágrimas semeiam, aqueles que com lágrimas andam semeando a boa semente, voltarão com seus molhos cheios de alegria. Pergunta para quem está ao teu lado: a terra está seca? Diga: 2017 começou a terra seca. Não desista. Cave mais fundo. Cave mais fundo. Eles não conseguiram. Eles não conseguiram. Só o teclado, obrigado. Só o teclado, por favor. Passaram-se alguns anos, quero entrar na conclusão. Eles voltam para o cativeiro, um grupo de família, para a terra de Suzã. Quando chega em Suzã, tinha um funcionário de alta confiança, da alta cúpula do rei Artaxerxes, chamado Neemias, amigo de Hanani. E quando ele sabe que os seus familiares estão na cidade, ele vai a Hanani saber a notícia do povo. Ele diz: me conta como é que estão os irmãos que escaparam do cativeiro. Me dá notícia de como está Jerusalém. Aí as lágrimas começam a cair. Hanani diz: está em miséria, os muros, as portas queimadas a fogo, e os irmãos na verdadeira vergonha. Deus tinha usado alguém no meio dos pobres. Deus usou 4 profetas no palácio. Deus colocou um profeta na beira do rio. E agora Deus precisava de um profeta no meio do monturo, no meio dos escombros. Aí Neemias, atentido por Deus, abre mão do cargo de confiança e diz: vou para lá. Sintetizando, e vai para Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, não tinha por onde recomeçar. Os samaritanos moravam lá dentro, fazia bagunça, e ninguém tinha moral de jogá-los para fora. Aí Neemias começa a projetar o recomeço. Vai no sul. O capítulo 4 diz que ele só encontra monturo e as pedras do muro que tinham sido queimadas. Ele vai para o norte, da mesma coisa. Por onde recomeçar? Ele faz o projeto. Quando apresenta, os irmãos dizem: não tem jeito. Neemias não entendia de construção civil. Ele era amigo, amicíssimo, copeiro, mas ele entendia de fé. Ele diz: vamos recomeçar. O Deus dos céus nos fará prosperar. Vamos acreditar. E começam. O que eu acho lindo é que as pedras que compunham o muro eram grandes.
não eram pedrinhas pequenas, eram às vezes família para carregar uma pedra. Então tinha que abrir mão de alguma coisa, tinha que renunciar. Quer ver Deus voltar? Quer ver o ano ser bom? Quer ver Deus descer? Limpa tudo. Renuncia ao que não agrada. Era pai, era mãe, era irmão, numa leva, pegava as pedras, tremendo, levando a pedra, chegava na beira do muro, no buraco da brecha, pá! Volta para pegar. E o muro ia tapando para os samaritanos não entrar pelas brechas. Quando o muro chega a certa altura, o capítulo 4 de Neemias diz que a notícia chegou em Sambalate: os judeus estão recomeçando, e se eles conseguirem, não tem mais para ninguém. Aí a Bíblia diz que Sambalate ficou irado, revoltado, reuniu o exército, reuniu seus irmãos, reuniu Tobias e partiu para lá. Quando ele chega lá, que vê a matéria-prima que os judeus estavam recomeçando, ele se assusta. Aí ele começa a zoar que ele era bom de construção civil, ele era governador. Aí veja que o texto do capítulo 4 de Neemias diz o seguinte: quando Sambalate viu aquilo, ele começou a gritar: o que é que estão pensando esses fracos judeus? Eles pensam que isso vai ser permitido? Eles estão pensando que vão oferecer sacrifício de novo aqui dentro? Eles estão pensando que vão ressurgir dos montões do pó as pedras que foram queimadas? E é aqui que ele estava coberto de razão. É aqui que a lógica desestimula. Neemias foi atingido de cheio, que ele diz: Senhor, que vergonha. A situação era irreparável, porque as pedras que compunham o muro eram calcárias, e a geologia diz que as pedras calcárias, quando leva fogo, perde a consistência. Então o que Sambalate falou, na lógica estava certo, ou seja, eram os judeus, na lógica humana, colocar uma pedra em cima da outra, a de baixo não resistia e desmoronava. Foi aí que Tobias, quando viu, encheu o peito e disse: deixa, Sambalate, porque se eles conseguirem, se vier uma raposa bater, o muro cai. Não vamos desistir. Não me importa como você chegou aqui nesta noite. Eu vim aqui como profeta. Bota no peito assim, ó, comigo. Se você puder, dá uma olhadinha para quem está à tua direita ou à tua esquerda e diz a ele: esta noite eu vou recomeçar. Não vou precisar de nada novo. Diga: vou usar as pedras queimadas. Pergunta ele o que é pedra queimada. Diga a ele: quando ninguém acredita mais, quando não tem mais jeito, quando tudo parece perdido. Começar, mas vai ser impossível. Não, temos que terminar. Colher de pedreiro numa mão, espada na cinta. E o profeta dizendo: vamos lá. Mas pastor, o senhor não sabe como eu estou. Não existe uma situação pior do que essa aqui. Não adianta eu vir pregar inovações. É bonito, é bom, é salutar. É muito bonito a gente pregar conceitos psicológicos. Mas não existem experiências melhores do que essas.
Os nossos ossos secaram. Acabou a esperança, nós somos cortados. A história mostra que os judeus diziam isso com base na crença. Porque alguns versículos bíblicos e a história mostra que o ápice da esperança de um judeu, um dia em uma sala de aula, um aluno perguntou ao mestre judeu, por que os judeus não são crentes? O meu professor disse, um judeu só é mais crente do que essa classe todinha. Mas por quê? Porque os judeus acreditavam nessa época, não sei se ainda hoje acreditam, que a esperança, a promessa que Deus fazia, era grudada na medula óssea, no tutano do osso. Não era no cargo, na função, nem no rosto, era no tutano. Era tão certo que a história diz que este período aqui, que eles dizem este verbo, este dito, os nossos ossos secaram e acabou a esperança. Era porque neste período aqui as esperanças foram embora no cativeiro. E quando morria um parente, eles não enterravam. Eles pegavam, pagavam, pois eles não podiam tocar em cadáver, e pagavam as pessoas para conduzir o cadáver ao vale, porque eles tinham 3 dias de crendice para Deus trazer de volta. Então eles acreditavam que durante 3 dias a decomposição normal do corpo não decompunha, não desgastava a medula óssea, o tutano. Aí o vale, ele morria, o parente, ele pagava e as pessoas levavam e deixavam no vale, sobre o vale, não enterravam. O pai reunia a família e diziam, amanhã, 6 horas da manhã, todo mundo lá, que Deus vai trazê-lo de volta. O osso ainda tem tutano, ainda tem esperança. Primeiro dia eles iam, por volta de 10 horas, o corpo lá esticado, eles não podiam se aproximar, que a lei só permitia no máximo 50 metros. Aí o corpo descia, arrancava o caroço do olho, o globo, dilacerava a massa cefálica, ia embora. 6 horas terminava o primeiro dia, a massa cefálica descendo pelo ouvido, pelo olho, e o pai cheio de esperança, porque o tutano, o osso ainda tinha tutano. Ele olhava para trás e dizia, amanhã a gente volta, tem 2 dias ainda. Quando ele chegava no segundo dia, o cadáver estava mais podre, mas ainda estava inteiro. Aí por volta de meio-dia a águia descia, rasgava o ventre, comia todos os órgãos internos, as vísceras, só deixava a carcaça e ia embora. Quando era noite, terminava o dia, o pai olhava para trás e dizia, ainda tem uma noite e um dia, ainda tem esperança. Quando eles iam para casa à noite, chegava a hiena, e a hiena comia tudo que restava de putrefação. Quando o pai e a família chegavam no terceiro e último dia, só estava o esqueleto, estava inteiro, tinha tutano lá dentro, tinha medula óssea. É hoje, é hoje. Por volta de meio-dia, o quebrantoso descia, quebrava todos os ossos e comia o tutano, a medula óssea. E com isso, o vale ia se enchendo de caco, de ossos. Aí eles já voltavam dizendo, secaram os nossos ossos, foi embora a nossa esperança, estamos cortados. E com isso, o vale ia se enchendo de caco, de ossos. Quando ninguém acreditava mais, quando não havia mais perspectivas, quem era que estava na beira do rio? Aí Deus desce e vai lá na beira do rio. Me permita, pastor, me ajuda aqui com respeito eclesiástico. Aí Deus diz, filho do homem,
vamos ali comigo, bora. Aí na visão Deus pega Ezequiel em espírito e sai andando na terra. Quando ele chega no meio do vale, ele para. E o vale estava cheio de quê? Como era que estavam os ossos? Olha o que é que Deus faz. Ezequiel diz: Deus me pôs no meio e me fez andar em redor deles. Ezequiel, eu quero um relatório. Aí Ezequiel diz que rodeia o vale e chega com o relatório. Quando ele chega, ele diz: Senhor, são muitos e estão sequíssimos. Aí Deus diz: filho do homem, eu ainda posso fazer alguma coisa quando ninguém acredita mais? Volta agora pregando para eles. E você vai pregar para eles dizendo que eu vou trazer tendões, eu vou mandar nervos, eu vou encher de carnes, vou cobrir de pele e vou encher do meu espírito de novo. Profetiza! Aí Ezequiel estende as mãos e grita no meio do vale: ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Ei, vida não vem por movimento, vem pela palavra, viu? Quando Ezequiel profetiza, o que eu acho lindo, me permita os médicos, cientistas, mas na minha ignorância, a anatomia do nosso corpo diz que os menores ossos do corpo humano estão no ouvido, na cavidade auricular. O martelo, a bigorna e o estribo. Se a Bíblia mostra que o vale estava cheio de cacos de ossos sequíssimos, imagina comigo aonde estava a bigorna, o martelo e o estribo. Só que a palavra do profeta vai tão forte que a bigorna ouve, não sei onde ela estava. Aí quando a bigorna ouve, vou conjecturar, ela automaticamente está na cavidade auricular no cérebro. Então ela começa a gritar para a caixa craniana, e a caixa craniana derrama para a arcada dentária, e a arcada dentária começa a gritar no meio do vale: fêmur, tíbia, caixa torácica, o Senhor dos Exércitos está chamando, é hora de voltar. Fique de pé, por favor. Se você está perto de uma pessoa do mesmo sexo, a não ser que seja um íntimo, vira assim para ele, como eu estou com meu companheiro. Olha para ele, não olha para ela, frente a frente, olha para ele e diga para ele: estou nem aí como você chegou hoje aqui. Diga: estou preocupado, como é que você vai sair desse janeiro profético. Diga a ele: eu tenho uma palavra profética para você. Tem sonhos, tem projetos, acredita, vai ter atitudes. Diga: então recebe. Se alguém pensou que ia sepultar nossos sonhos, que ia sepultar nossos projetos, que Deus ia desistir de nós, diga: quebraram a cara, porque ainda tem jeito, ainda tem jeito. O profeta diz que ainda tem jeito. Aperta a mão dele, diga: não desista não, abraça ele, diga: ainda tem jeito. Eu estou entrando em vidas nesta noite. Eu estou restaurando o que eu prometi. A minha glória está levantando vidas nesta noite.
E eu estou dando resposta aos ouvidos que estão me ouvindo. Eu não desisto dos meus projetos. Eu faço coisas grandes e novas a partir de hoje, diz o Senhor desta igreja. Adore, adore, adore. Diga comigo, pastor Genival. Diga comigo, pastor Genival. Se alguém pensou que eu ia desistir, vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir. Vai ter que me engolir. Adora, adora, adora. Jesus ainda batiza. É janeiro profeta. Eu profetizo bênção. Eu profetizo esta